O milagre da cura do pastor Rogério foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Eu havia visitado ele naquela semana e fiquei muito impressionado como ele estava debilitado, ele estava morrendo mesmo. Foi bem desesperador porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Começou a passar mal, na verdade, o passar mal era o emagrecer, que não conseguia, comia e nada parava nele. Durante os 9 meses ele emagreceu uns 30 quilos, ele ficou bem magrinho e fraco. Naquele dia eu o visitei na casa dele, com a mãe dele, e contei para o pastor Jorge o estado que ele estava. Acho que provavelmente de 80 quilos ele foi para baixo de 50, próximo de 50 quilos em questão de meses. No final de semana ele ficou internado, tomou sangue, tomou soro para poder ver se reanimava, mas já não tinha o que fazer. Tanto é que o médico falou, ó, vai para casa, né? E então no domingo seguinte tínhamos o culto. E naquele culto o pastor Rogério veio até para entregar o seu dízimo. Para mim foi até um espanto. Eu estava me preparando para ir para a igreja, né? Ele estava fraco demais. Eu perguntei, você vai para a igreja, né? Já falei, você nem vai, né? Você vai para a igreja? Eu falei, não, eu vou, preciso ir. E a impressão que tínhamos era muito clara, que era o último culto dele. Eu lembro que eu sentei um pouco mais para trás, né? A igreja era corredorzinho, né? Tinha 3 fileiras de banco. Então eu sentei mais para trás e ele estava na frente com a Dani, né? A gente estava sentado junto no culto e no meio da pregação o pastor Jorge parou. Deus tomou o pastor Jorge de uma forma impressionante, de uma forma inesquecível. Não dá nem pra... Tava sentado com o Dé, né? A hora que ele falou Rogério, eu falei, E falou assim, eu tenho um recado de Deus, Deus já o Espírito Santo já falou comigo 3 vezes para eu orar pelo Rogério. Acabou, né? O pastor Jorge interrompeu o que ele estava fazendo, coisa que ele não fazia de jeito nenhum. Naquela época ele era extremamente sério, solene. O pastor Jorge tinha feito isso, eu lembro que ele tirou o óculos, colocou assim em cima do púlpito e falou, Rogério, vem pra frente. E o Rogério, magrinho, sem muita força, foi lá pra frente, assim, andando. Este nosso irmão querido, esta semana eu soube que ele está desenganado pelos médicos. Eu disse ao Senhor, não. Não porque eu preciso dele aqui. E o meu Deus é um Deus tremendo. Um Deus que ressuscita Lázaro. E este momento será um momento de ressurreição para este nosso irmão querido. E vocês vão ver o poder de Deus. Eu estava lá, eu segurei, o pastor Jorge pediu que eu ficasse junto ao pastor Rogério, na hora que o pastor Jorge ia orar por ele. O pastor Jorge orou por ele, ele caiu no poder de Deus e o pastor Jorge voltou a pregar. Na hora, assim, foi uma alegria indescritível, não dá pra descrever o momento. Ali, visivelmente, ele estava totalmente pálido, sem vida. E quando ele ficou aquele tempo deitado no chão, né? Deus operando e acontecendo tudo. E de repente eu comecei a olhar para ele e eu via que a pele dele, o rosto, começou a ficar rubro, vermelho, assim. E era como se ele estivesse recebendo uma transfusão de sangue. Foi o que eu vi ali na hora. E dali a pouco o pastor Jorge, então, me mandou que fosse lá e levantasse o pastor Rogério. Quando eu levantei, eu já percebi que algo tinha acontecido. Porque ele estava diferente, aquele semblante que eu via nele minutos antes, já não estava mais. A sua cor já mudou, a sua vida mudou, é uma nova vida para o Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Falei,
falei, ó, meu irmão tá curado, acabou, né? Então aquele momento foi um momento muito marcante, não só para a vida dele, mas para a vida da igreja, para a vida de todas as pessoas que participaram daquele momento. E nós vimos um mover de Deus, uma ação poderosa de Deus ali. E ele, depois disso, praticamente ele começou a ganhar peso, a comer, voltou a comer. Ele engordou, acho que 4,5 kg por semana. E através desse milagre que Deus fez, pessoas se converteram, famílias hoje ainda estão na igreja, que vieram atraídas por aquele milagre. E eu acredito que ali Deus usou o pastor Jorge porque Deus tinha um plano maior. Eu queria, obviamente, agradecer a Deus pela vida que Ele deu, pela nova vida que Ele deu também. Agradeço a Deus por eu poder estar do lado desse homem de Deus, porque mesmo antes de acontecer tudo isso, ele sempre foi íntegro, sério, ele tem um amor pela obra de Deus muito grande, e com esse ministério ele ama o reino de Deus, ele ama a obra de Deus, ele ama as ovelhas. Olha, eu tenho que, na verdade, a gente tem que acabar orando por ele, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Ele venceu uma luta tremenda desses 18 anos atrás. Eu achei que fosse um milagre para ele, pela fidelidade dele na igreja, por aquilo que ele está fazendo na igreja, e que Deus foi misericordioso com ele. Mas o que eu sinto hoje, 18 anos após, é que não foi para ele, foi para mim, foi para a igreja. E Deus teve misericórdia de nós e deu esse grande homem, esse pastor que cuida da gente, cuida da escola bíblica com uma coisa assim extraordinária, com muita dedicação. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Rogério. Desde então, nós já éramos amigos e eu creio que essa amizade se fortaleceu cada vez mais. E com o decorrer do tempo, nós pudemos ver a mão de Deus atuando na vida dele de uma forma sobrenatural. Mas eu vim realmente ter mais proximidade com ele a partir de 2010, quando estreitamos nossa intimidade no ministério. Ministério que ele, com muito esmero, conseguiu direcionar, conseguiu estruturar e conseguiu trazer o que esse ministério mais precisava, que era a cobertura espiritual. Pastor Rogério, para mim, falar dele é uma honra, é um privilégio. No grupo de oração, quando ele me trouxe, fez o convite, também, desde lá, todo esse tempo, junto com ele, muito ensinamento, muito crescimento espiritual. Então, tem me ajudado muito no ministério. E para mim sempre foi uma bênção e vai ser sempre. Então eu posso dizer assim, como ovelha dele, que eu admiro muito, que ele é uma pessoa maravilhosa, é um pastor. Olha, é difícil descrever em palavras o que realmente eu sinto e eu agradeço a Deus por poder fazer parte da vida dele, como esposa, como ovelha, como amiga, nos ministérios que ele está responsável. Então, obrigada, meu Deus, pela vida dele. Eu te amo por ser meu irmão, sabe? Por ser meu pai, por ser meu pastor, né? E que Deus continue usando ele muitos e muitos anos aí, que eu sei que é o que ele gosta também, é o que ele quer também. O Senhor não vive mais depois de Lázaro, não é mais o Rogério quem vive. É Cristo falando no Senhor, através do Senhor, para todos nós. O Senhor é uma pérola muito preciosa na minha vida. Muito obrigado, pastor Rogério. Pastor Rogério, nós te amamos, nós agradecemos a Deus pela sua vida, nós oramos pelo Senhor. A minha mãe gosta muito do Senhor, ela ora muito pelo Senhor. E eu dou graças a Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o pastor Rogério. Que eu amo, que aprendi a amá-lo, que ele é uma pessoa, para mim, íntegra,
correta, uma pessoa dedicada na obra de Deus, que são poucos, que prega a palavra de Deus verdadeira, transparente, amigo e fiel a Deus. Isso é o que eu tenho que falar para ele. Que o pastor seja grandemente abençoado nesse ministério, que muitas ovelhas venham através da pregação dele, através do amor dele pela obra, que muitas pessoas se convertam também. Uma pessoa que eu admiro extremamente, principalmente agora aí como meu professor de teologia, né, que só fez crescer a admiração que eu tenho por ele, o respeito, e que cada vez mais ele me inspira a seguir nos caminhos do Senhor e andar uma vida de retidão. Pastor Rogério, eu agradeço a Deus pela tua vida, principalmente. E continue sendo essa pessoa íntegra, honesta e exemplar para todos nós. Então eu louvo a Deus pelo que Deus fez, peço que a igreja hoje também glorifique a Deus, porque toda vez que for lembrado isso, Deus deve ser glorificado, porque foi um milagre notável, maravilhoso e inesquecível para mim e principalmente para o pastor Rogério. Parabéns, Rogério, por mais um ano de vida.